2019, alguns meses antes da pandemia, que houve uma reestruturação institucional, né? E criou-se um novo cargo dentro da instituição, dentro da nossa diretoria assistencial, em que surge o cargo de gerência, né, de reabilitação, e eu acabei assumindo essa função. De novo, aquele desejo de retribuir a confiança que estava sendo entregue a mim, né? E aí talvez a gente faça um parênteses, né? De repente gestor, né? E aí a gente para pensar, ser gestor requer muitas competências. E aí, assim, vai desde de competências de comunicação, as competências da forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? Então, gestão de pessoas, e que talvez tenha sido uma das grandes motivações para a gestão que me desafiou a assumir isso, né? Que talvez me enxergou como um grande potencial, né? Para isso. Então, é uma série de competências e que eu não tenho dúvidas de que a ciência, o pensamento científico me ajudou, né? Então, porque hoje um gestor, ele precisa, no contexto de entrega de valor em saúde, ele precisa organizar, por exemplo, os dashboards de indicadores, de que forma que a gente realmente está fazendo a diferença dentro do hospital para os pacientes. Eu preciso criar um sistema em que eu consiga documentar e evidenciar isso, né? Então, dentro daquele mesmo raciocínio que para um ensaio clínico eu preciso comprovar que funciona, dentro do hospital eu também tenho que mostrar que a gente está fazendo diferença, né? E aí a gente foi, dentro dessas competências, eu entendi que foi estratégico para a instituição naquele momento e enxergar um potencial em mim. E aí vamos entrar na jornada de devolver essa confiança, né? E aí o que eu não esperava é uma pandemia. Eu queria te perguntar agora, porque foi às vésperas ali, né? Foi. Na boca da pandemia. Sim. Meu amigo? Foi. Exatamente. E aí, de novo, né? Voltaria a viver aquele ano, o primeiro ano de São Paulo? Voltaria. Se alguém me anunciasse hoje, olha, você vai assumir a gestão, só que vai vir uma tal de pandemia da Covid-19 meses depois. Você tem a escolha. Tá dentro ou tá fora? Tô dentro. Porque foram os anos, sob o ponto de vista profissional e pessoal, acho que muitos podem dizer isso, que eu mais me desenvolvi, né? Então, profissionalmente, sem dúvidas, né? Profissionalmente, sem dúvidas. Do quanto que mobilizou, quanto foi necessário construir o conceito, ou reforçar o conceito de que, mais do que gestores, precisamos ter líderes, né? Que enxerguem os potenciais das pessoas, identifique as expertises dentro da equipe. A pandemia nos ensinou isso, que ninguém sabe tudo, né? Que existem conhecimentos que numa mesa, quando colocados em combinação, criam as oportunidades de enfrentamento da crise, né? Então, o gestor, o líder, ele vai identificar essas pessoas, ele vai identificar os talentos, ele vai reconhecer essas pessoas para que elas possam ser protagonistas de um determinado processo, de uma determinada frente, né? Então, me recordo que foi muito difícil, né? Vários momentos a gente tendo que ser apoiado, porque a gente precisava de apoio também, mas olhava para o time e tinha que apoiar, a gente tinha que construir, dar condições, e eles tinham que se sentir seguros, né? Dentro de um contexto que a gente estava aprendendo junto com todo o mundo. Mas uma coisa que eu aprendi foi também a não passar aquela falsa imagem de controle sobre tudo, porque isso distancia também, né? Então, é quando a gente tem que ter transparência e entender, olha, tá difícil, é isso mesmo, a gente não sabe de tudo, né? Eu me recordo que a primeira situação que eu estive num ambiente como esse foi numa live no mês de março com a Josimar pela Sobrafir. Eu lembro dessa live. E o que me mobilizou a aceitar naquela época foi o sentimento de responsabilidade, porque lá no Sírio a gente já tinha vivido um mês de pandemia. E foi o que as pessoas começaram a falar, a gente precisa saber o que vocês estão fazendo em São Paulo, porque vai chegar, ainda era naquele contexto, vai chegar, né? Olha só que doido isso, né? E aí eu falei, meu Deus, mas eu não sou para esse ambiente, né, de fazer live. Eu tenho receio da forma como as pessoas entendem tudo aquilo que a gente fala nesses ambientes. E a Josimar falou assim, eu vou te defender, eu vou estar com você.
vai ser construtivo, as pessoas precisam ouvir o que vocês estão vivendo, você precisa compartilhar. Eu falei, tanta coisa que a gente ainda não sabe também, que o mundo está aprendendo, né? Mas era o conhecer, né? Nunca aquela coisa da melhor evidência disponível para aquele momento. Isso é prática baseada em evidência. Então, qual é a melhor evidência do momento? Mas as primeiras melhores evidências estavam surgindo nesse mês. Maio estava surgindo, por exemplo, fenótipos da Covid. Estava começando a surgir na literatura. Sim. Dando um norte muito superficial ainda sobre a coisa, né? Então era uma dúvida gigantesca na cabeça de todo mundo. E você ir para um ambiente desse, compartilhar o que a gente estava vivendo, é ter um pouco de coragem. Hoje eu olho e falo, eu fui só por conta da responsabilidade. Eu falei, eu vou aceitar e obviamente, né? Pela Sobrafir que pedia, né, para a gente poder ter isso, e a Josimar, que foi minha parceiraça, a gente se reuniu antes para a gente poder criar, né, uma sequência do que a gente poderia compartilhar. Então, assim, foi realmente desafiador. Você sabia que tanta gente ia assistir? Então, até hoje eu lembro, até hoje eu recebo mensagens desse dia. Até hoje eu recebo, as pessoas comentam disso, e eu não sabia que... não tinha ideia, né? A gente não tinha ideia. Eu tava assim, num ritmo de trabalhar de manhã à tarde à noite, segunda a segunda. Durante alguns meses foi assim a realidade dos gestores de serviços hospitalares. Eu me recordo do dia que eu sentei pela primeira vez no sofá e consegui ver um filme. Foram meses depois. Meses depois. As pessoas às vezes não enxergam essa jornada do gestor também, né? Então, assim, é uma jornada que às vezes é muito solitária. Porque, às vezes, os gestores eles estão o tempo todo tomando decisões, trabalhando, né, e fazendo coisas estruturais que, às vezes, não são visíveis, né? Mas que estão ali para dar condições para que as coisas aconteçam, né? E, às vezes, isso se perde. Então, eu me lembro de ter passado meses... E eu lembro que... E aí, dentro de um modelo mental doido também, né? O dia que eu fiz isso, eu falei, gente, mas será que eu posso? Será que eu posso me permitir agora? Porque a gente estava vivendo uma pandemia, né? E aí eu falei, gente, agora eu preciso também cuidar de mim, porque a gente já sabia que não ia passar tão rápido, né? Dava um sentimento de culpa no começo, não dava? Sim, eu lembro desse dia, eu falei, eu preciso, o meu corpo, a minha mente precisa, eu preciso trabalhar isso também, né? E foi assim, e eu me recordo que depois melhorou, lembra, né? Em 2020 teve aquele respiro, e depois, setembro, outubro. Março de 2021 foi aquela onda. Muito maior do que a primeira. Foi o meu pior momento. Apesar de 2020 ter sido o confronto com o desconhecido, 2021 foi o meu pior momento, porque o que veio naquele sentimento? Já era uma tragédia declarada, porque a Europa já tinha mostrado esses dados, né? Tudo vinha um pouquinho antes, né? Mas aí qual que foi o sentimento? Gente, vamos passar por tudo de novo, né? Só que a gente passou por tudo de novo em dose tripla, quádrupla, porque foi realidade. Aconteceu aquilo da questão volumétrica num curto espaço de tempo. Isso foi realidade, né? Tanto é que a gente lembra do que aconteceu em outros estados e tudo mais, né? E aí, isso, sem dúvidas, foi um intensivão para saber o que é gestão. Saber fazer gestão de recursos, gestão de pessoas, projetos, de poder gerenciar, de poder cuidar das pessoas, de poder se cuidar, né? De poder pedir apoio, de exercitar, de fato, o empoderamento do quanto que assim vai... você é a pessoa que tem expertise para falar sobre ventilação mecânica, você é a pessoa que vai construir isso, você é a pessoa que vai disseminar isso em treinamentos. E aí o nosso time se multiplicou, foi se multiplicando para que a gente pudesse criar uma estrutura composta por muitas pessoas que pudessem um apoiar o outro e entrar nessa rede, né? Então, sem dúvidas, assim... foi um grande aprendizado intensivo. E, enquanto pessoa, né, eu não quero esquecer dos ensinamentos, porque a pandemia passou e a gente não pode esquecer disso. Não porque eu preciso ficar com uma lembrança nostálgica, absolutamente não, mas porque eu preciso guardar esses ensinamentos que a gente teve a oportunidade, alguns talvez mais, outros menos, outros nada, né?
mas de relembrar o que realmente importa, de realmente poder guardar ali, né? E praticar, né, as boas ações, no sentido de como que a gente constrói realmente algo positivo dentro de um contexto adverso, né, do quanto que a gente se apoiou, né, o quanto que a gente olhava, né, por aquelas EPIs todas e a gente encontrava um conforto, né? Então acho que é isso, né? Eu aprendi demais, fiz um processo de autoconhecimento muito intenso nesse período da pandemia e que foi, de fato, bastante transformador, né?